Olá, estamos aí para o nosso capítulo 18 do Crônicas de São Francisco, então vamos lá? Do maravilhoso capítulo. O que era capítulo? É uma assembleia de representantes de uma ordem ou congregação para tratar de um determinado assunto. Então, dessa maravilhosa assembleia que São Francisco convocou em Santa Maria dos Anjos, onde estiveram presentes mais de 50.000 frades. Então, vamos lá? O fiel servo de Cristo, São Francisco, certa vez convocou um capítulo geral, ou seja, uma assembleia geral, em Santa Maria dos Anjos, onde reuniu mais de 50.000 frades. Passou por lá São Domingos, cabeça e fundador da Ordem dos Frades Pregadores, que ia então de Borgonha a Roma, e ouvindo falar da congregação, do capítulo, que é essa assembleia, de que São Francisco organizava na planície de Santa Maria dos Anjos, foi visitá-la com 7 frades de sua ordem. Foi também, ao mencionado capítulo, um cardeal devotíssimo de São Francisco, a quem ele profetizara que viria a ser papa, como de fato aconteceu. Esse cardeal viera diligentemente de Perúgia, onde estava a corte, para Assis, e todo dia ia ver São Francisco e seus frades. Algumas vezes cantava a missa, outras proferia o sermão aos frades do capítulo. E era tomado de enorme deleite e devoção sempre que visitava aquele santo colégio. E vendo sentados naquela planície ao redor de Santa Maria, os frades em vários grupos, aqui de 40, ali de 100, lá de 80, todos ocupados com conversas sobre Deus, com orações, com lágrimas, com exercício de caridade, e todos em tamanho silêncio, e conservando tanta modéstia, que não se ouvia um só cochicho, um só reboliço, o cardeal, admirado de tanta ordem, em tamanha multidão, com lágrimas e com grande devoção, dizia: verdadeiramente, este é o campo e o exército dos cavaleiros de Deus. Não se ouvia em tanta multidão ninguém falar lorotas ou mentiras. Onde quer que se reunisse um grupo de frades, ali se orava, se rezava o ofício, se choravam os pecados deles ou de seus benfeitores, ou se discutia sobre a salvação das almas. Havia naquele campo pavilhões de treliças ou de esteiras separados em turmas, segundo as diferentes províncias dos frades. E por isso, aquele capítulo, que é essa assembleia, levava o nome de capítulo de treliças, ou ainda o capítulo de esteiras. Os leitos deles eram a terra, chã forrada com pouco de palha, os travesseiros ou pedras ou lenha. Por essa razão, acendia-se de tamanha devoção por aqueles homens, quem quer que os visse ou ouvisse, e tamanha era a fama de santidade deles, que da corte do Papa, que ficava então em Perúgia, e das outras terras do Vale do Spoleto, vinham vê-lo muitos condes, barões, cavaleiros e outros gentis homens, também muitos populares, além de cardeais, bispos e abades, com muitos outros clérigos, para testemunhar aquela congregação tão santa, tão grande, tão humilde, qual o mundo jamais tivera, de tantos santos homens reunidos, e vinham ver principalmente a cabeça e o Santíssimo Pai daquela santa gente, que havia roubado ao mundo tão belo espólio e reunido tão belo e devoto rebanho para seguir o rastro do verdadeiro pastor, Jesus Cristo. Estando, pois, reunido todo o capítulo geral, ou seja, a Assembleia Geral, o Santo Padre de todos e geral ministro, São Francisco, em fervor de espírito apresentava a palavra de Deus e prega a eles em alta voz, em que o Espírito Santo o fazia falar, e propôs o tema do sermão com estas palavras: Filhinhos meus, grandes coisas prometemos nós a Deus. Ainda maiores foram por Deus prometidas a nós, se observarmos as que nós lhe prometemos.
e esperamos cheios de seguranças as que foram prometidas a nós. Breve é o deleite do mundo, mas a pena que se lhe seguirá é perpétua. Pequena é a pena desta vida, mas glória da outra é infinita. E desenvolvendo este mote, com toda devoção, revigorava e induzia todos os irmãos à obediência e reverência pela Santa Mãe Igreja, a caridade fraterna, a orar por todo o povo de Deus, a ter paciência nas adversidades do mundo e temperança na prosperidade, a manter a pureza e a castidade angélica, a estar em concórdia e paz com Deus, com os homens e com a própria consciência, bem como o amor e a observância da santíssima pobreza. Então disse ele: eu comando pelo mérito da santa obediência, que de todos que estáis congregados, nenhum tenha cuidado ou preocupação com que haveis de comer, com que haveis de beber, nem com nenhuma coisa necessária ao corpo, mas se dedique apenas a orar e a louvar a Deus. Toda preocupação com vosso corpo deixai a ele, porque ele toma especial cuidado de vós. E todos receberam este mandato com ledo no coração, com ledo coração e alegre rosto. E completado o sermão de São Francisco, todos se lançaram à oração. Já São Domingos, que presenciara todas essas coisas, ficou muito espantado do mandamento de São Francisco e o reputou imprudentemente. Imprudente, não podendo imaginar como tamanha multidão se poderia manter sem ter cuidado ou preocupação com as coisas necessárias do corpo. Mas o sumo pastor, Cristo bendito, querendo mostrar como toma cuidado das suas ovelhas e tem singular amor pelos seus pobres, no mesmo instante inspirou ao povo de Perugia, de Spoleto, de Foligno, de Espelo e de Assis, e das regiões do entorno, que levassem de comer e de beber aquela santa congregação. E eis que, de súbito, vieram das terras mencionadas homens com animais de carga, cavalos e carruagens, todos carregados de pão e vinho, de favas, de queijos e de outras coisas boas de comer, conforme a necessidade dos pobres de Cristo. Além disso, traziam toalhas de mesa, jarros, taças, copos e outros recipientes que estavam necessitada tão grande multidão, e bem-aventurado se considerava quem mais pudesse levar, ou mais solicitamente pudesse servir, a ponto que os cavalheiros, os barões e os outros gentis homens que vinham vê-los com grande humildade e devoção os serviram. Pelo que São Domingos, vendo essas coisas e percebendo em toda a verdade que a providência divina operava neles, humildemente reconheceu que se enganara a julgar São Francisco, imprudente por seu mandamento. E ajoelhando-se e indo até diante dele, humildemente lhe revelou sua culpa, acrescentando: verdadeiramente, Deus toma especial cuidado desses santos pobrezinhos, e eu não o sabia. E por isso, de hora em diante, prometo observar a evangélica e santa pobreza. E amaldiçoo por parte de Deus todos os frades da minha ordem, que, estando na ordem, tiveram a presunção de possuir bens próprios. Assim, São Domingos foi muito edificado pela fé do Santíssimo Francisco, pela obediência e pela pobreza de tão grande e ordenado colégio, bem como pela providência divina e pela farta abundância de todo o bem. Naquele mesmo capítulo, aquela assembleia, foi dito a São Francisco que muitos frades traziam aplicados sobre a carne cilícios e argolas de ferro, que pelo muitos se adoentavam e acabavam morrendo, e muitos ficavam impedidos de orar. Por isso, São Francisco, prudentíssimo pai que era, comandou pela santa obediência que quem tivesse quer cilício, quer argolas de ferro, os arrancasse e os pusessem diante de si, e assim fizeram. E foram contados bem 500 cilícios de ferro e ainda mais argolas, tiradas tanto dos braços quanto das barrigas, de modo que formavam um grande amontoado,
e São Francisco fez todos deixarem-nos ali. Depois, terminado o capítulo, que é essa assembleia, São Francisco fortalecendo todos para o bem, instruindo como haveriam de salvar-se deste mundo maligno sem cair no pecado, com a bênção de Deus e a sua, os mandou de volta às suas províncias, inteiramente consolados de alegria espiritual. Em louvor de Jesus Cristo e do pobrezinho Francisco. Amém. E aqui, nesse capítulo, a gente nos remete à questão da providência divina, daquilo que às vezes a gente está preocupado demais, mas quando a gente confia, as coisas acontecem. O universo se movimenta ao seu redor para a coisa acontecer. A questão é, até que ponto vai a nossa fé? Até que ponto vai a sua determinação? Até que ponto você supera? Esses são alguns questionamentos de quem com certeza viveu esse tempo. Por que julgar algo onde você ainda não passou por aquilo? Como julgar algo, como São Domingos fez e a sua ordem, quando não vivenciei e não senti isso? Mas a partir do momento que eu me permito a sentir isso e a perceber isso, eu honro isso. Isso passa a ser parte de mim, passa a ser parte da minha vida. Então, que possamos, através desse grande ensinamento, que foi esse capítulo, essa assembleia realizada com 50 mil, mais 50 mil homens santos, né, que seguiram essa santa obediência, a pobreza, o legado de São Francisco, que a gente possa tirar desses ensinamentos a oportunidade que a gente tem de se conectar com algo tão grande e, ao mesmo tempo, prover dessas coisas positivas que algo tão grande nos favorece, que é Deus. Então, não esmoreça, não perca a sua fé, acredite que as coisas vêm, acredite que as coisas virão, mantenha seu foco, mantenha sua determinação, continue fazendo com amor aquilo que faz, com graça, com vontade, com coragem, com todos esses atributos de luz e positivos que vêm ao nosso coração, para que a gente se mantenha na missão, se mantenha no propósito, que as coisas acontecerão, as coisas irão se realizar. Gratidão por mais um capítulo junto com vocês. Também tirem suas conclusões, suas próprias, e estamos juntos no próximo capítulo. Até mais, até o próximo.